Gente, eu fotografei um parto e foi muito legal. Foi muito legal. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da experiência que eu tive, que eu fotografei o parto da filhinha de um casal de amigos nosso. Um casal de amigos bem querido nosso. E aí, assim, pra começar, pra quem não sabe, eu sei fotografar, né? Eu trabalhei com isso um tempo, que o meu marido, ele é fotógrafo de casamento aqui em Brasília, né? E aí eu trabalhava com ele, eu ia pros casamentos com ele, eu trabalhava em parceria, eu fotografava também e tal. Só que aí depois que a Alice nasceu, eu parei de ir nos casamentos. Eu continuo trabalhando com ele, só que eu faço mais a parte da pós, né? Ele fotografa e edita, aí ele me passa as fotos, eu faço os álbuns, eu faço as caixinhas pra poder entregar os pendrives pros clientes e tal. Essa parte mais da pós-festa, né? Essa parte da entrega do material mesmo. Enfim. Mas eu sei fotografar. É, deixa eu colocar pra você. Ó lá, vai começar outro. Ó lá. Ó. E aí, assim, essa minha amiga, ela gosta muito do olhar que eu tenho na fotografia. E aí ela falou, Marília, ela passou a gravidez dela inteira falando comigo, conversando comigo e tal, falando, cara, ia ser muito incrível se você estivesse com a gente nesse momento. Mesmo, tipo, tendo ou não foto, mas se você pudesse estar lá e tal no nascimento da nossa filha e tal, porque eu acompanhei a gravidez dela de perto, ela acompanhou a minha também em 2017, quando eu engravidei da Alice e tal. E aí eu falei, cara, vai ser incrível, sério. Teve um dia assim que eu acordei e eu falei, cara, eu vou passar por cima de toda essa minha insegurança, de toda esse meu nervosismo, essas incertezas que eu tenho. E eu vou, porque, cara, eu quero estar lá, eu quero presenciar o nascimento dessa nenenzinha tão esperada, sabe? Eu quero poder dar um abraço na minha amiga e falar, cara, você conseguiu, tá aí, essa nenenzinha nasceu e tal. E foi muito incrível, foi muito legal eu ter estado lá, sabe? Foi muito emocionante. E, pô, eu já tinha os pré-requisitos, né? Eu sei fotografar, eu tinha um equipamento bacana. E eu já sabia mais ou menos como é que ia ser o roteiro do parto, porque ela teve cesárea e eu tive cesárea. Então, tipo, mesmo sendo outra equipe, outro médico, outro hospital, outra data, tudo diferente, basicamente ia acontecer a mesma coisa. Então eu sabia que ia ser, tipo, uma cirurgia no centro cirúrgico, eu sabia que ia ser uma coisa relativamente rápida, eu sabia que depois que tiram a neném, eles pesam a neném, eles medem a neném e depois eles trazem pra mãe e trazem pro pai e tal. Então eu sabia mais ou menos o que esperar. Então eu falei, cara, não é um bicho de 7 cabeças, eu tenho todos os pré-requisitos, eu vou. E aí, beleza, a cirurgia tava marcada para as 8 horas da manhã, na quarta-feira. E aí, só que o médico pediu pra gente chegar antes, pediu pra gente chegar por volta das 6 horas, justamente porque tinha que fazer a papelada do cadastro no hospital e toda aquela coisa burocrática, né? Como era um parto marcado, então era mais tranquila, ela não tava em trabalho de parto, não tava sentindo dor, então não era aquela pressa toda, aquela loucura. Então foi mais tranquilo da gente ir com calma. Aí eu peguei, me programei, saí de casa às 5h30, 5h40 da manhã, deixei a Alice aqui com o Leandro e fui. Peguei minhas coisas e fui. A Alice ficou super tranquila, acordou um pouquinho depois que eu saí, mas o Leandro ficou aqui com ela, deu coisinha pra ela comer, brincou com ela e tal. Super de boa. Com relação a ela foi de boa, não preciso nem explicar tanto, né? Ela tava com o pai e tava ótima. Mas aí lá no hospital a gente chegou. A gente se encontrou lá por volta de 6 horas da manhã, mais ou menos. A gente se encontrou lá e a gente fez a questão da burocracia e tal. E aí, assim, eu já tinha em mente mais ou menos o tipo de foto que eu queria fazer. Porque como eu sou designer, eu trabalho com álbum, eu trabalho com uma certa narrativa com relação à fotografia. Então, assim, eu sabia que eu queria fazer uma foto da entrada do hospital. E aí eu queria fazer uma foto deles preenchendo a papelada, mexendo na malinha da maternidade, curtindo um ao outro a barriga, aqueles últimos momentos, depois entrando pra sala de espera lá perto do centro cirúrgico e depois com a roupinha já do hospital, bonitinha, e aí fazer foto da equipe
na sala do centro cirúrgico, eles lá juntos naquele momento, e depois a neném nascendo, trazendo a neném pra eles. E não, tipo, eu tinha todo um roteiro já pré-estabelecido do que eu queria fotografar. E eu fiquei muito feliz que deu tudo certo, eu consegui fazer exatamente do jeito que eu tava planejando, né? E aí ficou bem legal. Eu fiz até um álbum pra eles depois, eu dei de presente um albinho pra eles, pequenininho assim, só pra ter uma lembrança mesmo física, né? Do dia, do grande momento da chegada da Laura. Ai, meu Deus, que linda! E foi muito legal. E aí, assim, por volta das 8, mais ou menos, chamaram a gente pra entrar lá pra parte do centro cirúrgico, né? Aí a gente ficou na sala de espera, eu e o marido dela, a gente ficou lá, já com a roupinha bonitinha, tiramos brincos, anéis, colares, pulseiras, tudo, todo mundo tira. E aí a gente coloca aquela touquinha de hospital, aquele paninho ao redor do tênis, do sapato, coloca aquela roupa bonitinha e tal, beleza. Ah, e vale lembrar que cada hospital tem uma regra com relação a fotógrafo, né? Se pode entrar, se não pode, tudo mais. No caso desse hospital, eles permitiram porque a minha amiga falou com o médico dela, que ele que ia fazer o parto, né? E ele deu uma autorização por escrito. Então ele tinha lá a autorização carimbada, assinada, bonitinha. Então, tipo, eu não tive problema nenhum pra conseguir a minha credencial, digamos assim, pra poder entrar no parto dela e tal. Foi super tranquilo, mas é porque ela falou com o médico dela previamente e ele me deu uma autorização por escrito. Então, vale lembrar que cada hospital tem uma regra, então tem que ver com cada hospital, com cada médico e tudo mais, como é que funciona essa parte. Porque, por lei, a mãe, né, ela tem direito a um acompanhante, que no caso é o pai. Ou então a avó e tal. Um acompanhante, uma pessoa que ela queira que esteja lá com ela. No nosso caso, era o pai, né, era o marido dela. E aí eu tava lá porque eu tive a autorização do médico dela. Porque eu estava a trabalho, né? Eu não estava acompanhando eles, eu estava a trabalho. Mas enfim. Aí a gente ficou lá nessa salinha de espera por um bom tempo, eu acho. Acho que a gente ficou por uma meia hora, 40 minutos. Eu e ele, porque elas já tinham levado, eu acho que pra poder fazer a questão dos preparativos pro parto, né? Porque levaram ela, já fizeram pro centro cirúrgico, né? Já fizeram acesso na mão dela, já fizeram anestesia na coluna. Eu particularmente acho maldade deixar a mãe sozinha nesse momento, porque a mãe tá nervosa, tá ansiosa, tá muitas vezes emocionada, tá chorando e, cara, ela tá sozinha, sabe? Então, tipo, estão fazendo anestesia na coluna, ela pode ter medo de agulha, não sei. Uma amiga minha tem muito medo, então, tipo, ela ficou apavorada nesse momento, porque ela tava sozinha e tal. Mas é realmente a regra do hospital, não pode deixar que ninguém entre, justamente porque é um momento muito delicado, porque tem que estar tudo esterilizado e blá blá blá, aquela coisa toda. Mas enfim, quando chamaram a gente pra entrar, ela já tava deitadinha, barrigão lá de fora, o médico já com o bisturi na mão, pronto pra começar, só esperando a gente chegar. Aí o marido dela correu lá e ficou com ela na cabeça dela lá, abaixou, ficou lá com ela, confortando ela e tal, que ela tava bem emocionada. Eu também tava, eu tava sentindo aquela dorzinha aqui assim na garganta, sabe? De quem tá segurando o choro. Não chorei, eu achei que eu ia chorar, mas eu não chorei, eu fiquei segurando. Mas eu fiquei muito emocionada. Ó. Dança, Alice! Eu fiquei muito emocionada. Eu vi o comecinho da cirurgia, né, que eu tava bem de cá, e aí com a câmera e tal, eu vi o comecinho da cirurgia, eu vi cortando lá. Não passei mal, nem nada do tipo, eu não tenho problema com essas coisas, eu acho super interessante, na verdade, e dá vontade de ficar, tipo, olhando como é que eles fazem, sabe? Eu acho muito incrível. Mas enfim, eu não fiquei o tempo todo olhando a cirurgia, né, eu dei a volta, fotografei eles dois lá no momento deles, naquele amor, naquela parceria, naquela cumplicidade deles lá, esperando a chegada da Laura. E aí quando o médico falou, ó, vai nascer, aí eu peguei, corri lá pra frente, fiquei com a câmera apontada e tal, e ele tirou o bebê. E foi até legal eu estar com a câmera, porque na hora eu não vi, mas depois quando eu olhei as fotos com mais calma, eu consegui registrar que, tipo, ela tava com um circular de cordão, então, tipo, eu consegui ver o médico tirando o cordãozinho ao redor do pescoço dela. Claro que isso não é risco nenhum pro bebê, mas é só porque é uma coisa curiosa, que nem no meu parto, que foi o meu marido que fotografou, que eu tava com a doula do meu lado, então, tipo, ele pôde fotografar, e aí, na hora eu não sabia, mas eu não tinha prestado atenção, mas depois quando eu vi as fotos do meu parto, eu vi que, tipo, eu vi a hora que eles cortaram o cordão da Alice,
Ele pegou bem certinho e tal na foto. E é bem legal esse registro e tal. E aí, cara, foi muito emocionante. Aí depois, quando a Laura nasceu... Deixa eu colocar a musiquinha aqui pra Alice, senão ela não quer, tá? Gente, gravar com o bebê é muito complicado. E não dá pra deixar ela solta. Porque eu tô gravando aqui, ó. Vocês estão num tripé na minha frente. E aí se eu solto essa menina e ela esbarra nesse tripé, como é que eu fico? Se ela derruba essa câmera, eu morro. E aí, assim, foi muito legal, foi muito emocionante. E aí depois que ela nasceu, assim, eles abaixaram aquele paninho, né, que fica dividindo a mãe. Porque eles colocam pano, né, entre a cabeça da mãe e o corpo pra mãe não ver a cirurgia, não ver mexendo nela e tudo mais. Então eles abaixaram um pouquinho pra poder ela ver a filha dela. Então, tipo, eu fui lá pra cabeça deles correndo pra poder pegar esse momento. Aí depois que cortaram o cordão e tiraram a Laura, deram a volta e abaixaram e trouxeram pra ela. E aí encostaram a Laura no rosto dela. E aí ela pegou no pezinho. E aí eu peguei uma foto. Ai, eu acho tão linda essa foto. Eu peguei uma foto que ela tá bem do ladinho da cabeça dela. E aí o pezinho da Laura tá perto da boca da minha amiga, sabe, da Natália. E aí, tipo, você vê o tamanico do pezinho. É coisa desse tamanho, assim. É a coisa mais linda. E aí, cara, é muito maravilhoso. É muito incrível. Tipo, ver um nascimento é ver um milagre acontecer. É muito maravilhoso. E eu fiquei muito emocionada. Nossa senhora, meu Deus do céu. Aí depois que, né, encostaram na mãe e tal, a mãe sentiu o cheirinho do bebê, passou a mão e tal. Aí levaram ela. Isso é uma coisa que também eu fico morrendo de dó, porque levaram ela pra outra sala e aí o pai foi junto. Eu dei parabéns pra ela e tal, dei um beijo na minha amiga e tal. Mas ela pediu pra eu ir com o pai, eu fui, justamente pra poder registrar esse momento de limpar o bebê, pesar, medir e tal. Só que fizeram isso em outro cômodo. Mas, enfim, é de cada hospital também. Mas ela tava segura, tava bem, tava com o pai, então não tem problema. E isso foi questão de, tipo, sei lá, 10, 15 minutos que ficou distante, sabe? Depois trouxeram ela e tal. Ela ficou no berçário um pouquinho, mas depois elas ficaram juntas e nunca mais vão se separar, né, gente? Tá aqui, ó, grude. Né, você não quer, mas não, meu amor. Ai, cara, e aí foi muito maravilhoso. Eu fiquei meio assim também, porque eu não consegui vê-la depois do parto, né? Porque assim, depois que a bebê nasceu e aí a gente foi pra parte do berçário pra poder fazer esses primeiros procedimentos com a bebê, ela foi enrolada numa mantinha e aí ficou lá no bercinho aquecido no berçário. E nisso a mãe tava lá no centro cirúrgico ainda, finalizando a questão dos pontos, da cesárea e tal. E depois ela ia subir pra sala de recuperação pra poder esperar passar a anestesia. E só o acompanhante podia ficar. E aí, como a Alice tava aqui em casa, eu tinha que voltar pra casa, eu não pude ficar pra encontrar com ela. Mas depois, no dia seguinte, eu fui lá, eu fui realmente conhecer a Laura, fui realmente dar um abraço na Natália, no Edson, que são os pais, né, da Laura, os meus amigos. E deu tudo certo. Naquele momento mesmo eu tava como fotógrafa, eu tava trabalhando, tava como profissional. E aí no dia seguinte que eu fui como amiga mesmo, pra poder visitar. Mas a minha experiência em si, cara, foi muito legal, foi muito incrível. Ver um parto, ver um nascimento de um bebê é maravilhoso, maravilhoso. Então assim, no final foi muito gratificante pra mim, foi muito emocionante, foi muito incrível. Eu saí de lá realmente sorrindo pra caramba. Depois, quando eu olhei as fotos, eu fiquei super emocionada. Alguém ficou com fome. Então é isso, a minha experiência, um pouquinho da minha experiência fotografando parto. Eu gostei muito. Eu fiquei com vontade, fiquei com gostinho de quero mais, sabe? Fiquei com vontade de fotografar outros partos. Vamos ver, quem sabe, né? Vamos ver se eu invisto nessa área, não sei ainda. Mas eu gostei bastante, foi super gratificante, foi super emocionante. E o resultado eu fiquei bem feliz. Claro que algumas coisas a gente vê depois que podia ter melhorado. Se pudesse voltar atrás eu teria feito algumas coisinhas diferentes. Mas como a primeira experiência eu acho que valeu, eu acho que eu consegui captar o que eu queria captar, eu consegui passar o sentimento que... Eu consegui registrar a emoção, o amor, a alegria,
o nervosismo, a chegada da neném. E eu acho que isso foi o mais importante, eu estar lá pra pegar aquilo, pra pegar o sentimento. Não é só fotografia, né? A gente registrou o sentimento. Então foi incrível. Foi muito legal mesmo. Então é isso. Eu vejo vocês então no próximo vídeo.